queridos irmãos, graça e paz, dando início agora à nossa lição de hoje, da nossa Escola Bíblica Dominical, domingo, dia 18 de abril de 2021, vamos estudar a lição de número 8, da semana 8, as pontes para os não alcançados. É importante que você pegue aí a sua apostila, fique com ela aí em mãos, para você ir anotando alguns detalhes que nós vamos conversar hoje pela manhã. E é importante demais que você abra o seu coração para ouvir o que o Espírito Santo tem a dizer hoje a você, porque será uma manhã de despertamento, de entendimento da nossa tarefa, da nossa missão, na qual cada um de nós dará conta ao Senhor. Todas as pessoas que são salvas em Cristo Jesus, todas as pessoas que são lavadas no sangue do Cordeiro, são capazes de ser uma ponte, um instrumento de salvação para o próximo. Então é importante que você reveja alguns pontos, é importante que você entenda a sua, a minha, a nossa tarefa como igreja, para juntos caminharmos no propósito que Deus tem de levar vidas aos pés da cruz, convertê-las ao Evangelho de Cristo Jesus e levá-las a um nível de santidade, de purificação, e levá-las a um nível de servidão que só os que têm Cristo no coração vão atingir. Por isso a importância de falarmos sobre pontes para os não alcançados, de evangelização, e trazer para os irmãos a questão do novo paradigma na evangelização. Existe um novo paradigma, pastor? Existe um novo paradigma, nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas antes, abra sua Bíblia em João, capítulo 4, versículo 35 ao versículo 38, que é o texto base da nossa lição. Então, enquanto o irmão aí já está abrindo ou acessando a sua Bíblia aí, em João, capítulo 4, versículo 35 ao 38, a minha já está aberta aqui, diz a palavra do Senhor o seguinte: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro ditado: um semeia e outro colhe. E eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizarão o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Então Jesus aqui está chamando os seus discípulos para ter uma visão. Olhem os campos, olhem, dá uma olhadinha nos campos, vejam, eles já estão maduros para a colheita, já estão prontos para que a gente chegue lá e recolha o que foi plantado. Uns semeiam, outros colhem. Então cabe a mim e cabe a você, como servo do Senhor, entender esse processo, compreender isso de uma maneira tal em que você seja semeador e seja também aquele que vai ceifar, que vai colher. Cabe a mim e a você nos posicionarmos nessa tarefa, estarmos ali firmes, orientados por Deus a entender. Eis a visão: os campos estão brancos para colheitas. Conversando com um pastor de uma outra região, bem distante daqui, ele disse para mim o seguinte, que ele lá também está fechado, no estado dele onde ele está fechado, mas num período atrás aí que teve uma liberação para a abertura dos templos, ele falou assim, eu achei interessante, Alessandro, foi que os membros da igreja, nem todos vieram aos cultos, mas muitos visitantes. Irmãos, eu achei muito interessante, porque com a gente também aqui não foi diferente. Nós tivemos aí a abertura do templo alguns dias atrás, e nessa breve abertura de templo que nós tivemos, praticamente aí um mês, uns 2 meses e tal, muitos visitantes estando conosco aqui. Sabe o que é isso? Os campos estão brancos para as colheitas. Nos Estados Unidos, quando houve a queda das Torres Gêmeas, nunca na história da América houve tanta gente que não frequentava os cultos, indo aos cultos. O que é isso?
Campos brancos para colheita. Não se assuste. Após esse período de pandemia, quando os templos reabrirem, muitas pessoas novas, pessoas que não frequentam os nossos espaços de cultos, pessoas que não tinham interesse, talvez, em estar com a igreja para cultuar a Deus, vão aparecer. Por quê? Porque há um temor, há uma preocupação. E se eu morrer sem Deus? A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que Deus se manifestou ao homem de tal maneira que a natureza declara essa glória. Então não há desculpa para a humanidade em falar assim, Deus não existe, Deus não está nem aí, Deus está para lá. Não. O homem sabe que na sua natureza há uma porção de Deus, Deus soprou sua vida na humanidade. Por isso que ele, quando alguma coisa acontece, algo que vem abalar os seus alicerces e a sua base, ele procura Deus. Quem representa Deus na face da terra, irmãos? A igreja. Esse espaço que nós estamos aqui, quando reaberto, vai aparecer muita gente. E nós não podemos fechar os olhos para isso, nós somos ponte. É a primeira frase da lição, pessoas são pontes. E a segunda frase é, pontes servem para dar acesso a lugares de difícil acesso, cria-se pontes. Para ter acesso a Deus, Jesus foi a ponte principal, através da cruz. E nós somos a ponte que levamos pessoas a Jesus, que vai levar a Deus. Entenda bem isso, é sua tarefa, é minha tarefa, não temos que fugir disso. Mas isso é só tarefa do pastor, isso é só tarefa dos líderes treinados. Não, irmãos, esquece isso. Isso é tarefa de todos os salvos. Todos os salvos podem ser um instrumento de salvação na vida de pessoas que precisam reconhecer a glória de Deus e ter um encontro genuíno e pessoal com Cristo. Todos os salvos. Todos. Por que, pastor, todos os salvos podem fazer isso? Porque todos os salvos têm o Espírito Santo de Deus dentro dele. Se temos o Espírito Santo dentro de nós, não tenhamos dúvida, se não soubermos o que falar, o Espírito Santo vai botar a palavra em nossas bocas. Temos que estar abertos e prontos para entregarmos o Evangelho de Cristo Jesus. O que eu preciso fazer para isso? Me colocar como um vaso nas mãos do Senhor. Me entregar a Ele, permitindo que Ele me molde, a ponto de eu ser um vaso de honra e anuncie o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Deus nos chama para sermos pontes, Ele nos chama para servirmos de ligação entre Ele e as pessoas perdidas, os nossos oikós. Aquelas pessoas que, oikós, os irmãos já sabem disso, nós temos repetido isso constantemente nas lições, pastor Hélio tem mostrado isso, oikós é aquela pessoa que nós queremos que faça parte da nossa família, que nós entendemos no Senhor que essa pessoa precisa de intercessão, de oração, para que ela dê um passo de fé rumo à salvação em Cristo Jesus. E nós somos o quê? Cartas vivas. As pessoas não estão lendo a Bíblia, elas estão lendo a nossa vida, estão lendo os nossos atos. Gostei muito da frase que o irmão de Lemaço colocou no grupo aqui, colocou no YouTube, no chat do YouTube, durante a mensagem aqui, que foi desenvolvida pela nossa querida irmã Elissandra. Amor é amor que faz. Então nós somos cartas vivas para fazer com que o amor saia da boca, saia da teoria e entre na prática diante dos nossos irmãos. E uma das maneiras de nós demonstrarmos que amamos as pessoas é pregando o Evangelho para elas, anunciando a verdade que genuinamente liberta. Outra coisa importante, irmão, que você precisa entender, querida irmã, é que hoje, nos dias de hoje, período pós-moderno, o melhor perfil de evangelização é evangelização via relacionamento. A estratégia de entrega de folheto, a estratégia de chegar na casa de uma pessoa estranha, bater palma na porta, entrar e pregar o Evangelho, ela ainda tem o seu valor e ainda é válida. Mas nada se compara a você se relacionar com as pessoas e então, a partir daí, você desenvolver um processo aonde essa pessoa vai ouvir o Evangelho num determinado estágio desse relacionamento.
É aí que eu falei agora há pouco sobre a questão da quebra do paradigma, a quebra do padrão. Nós incutimos na cabeça que só existe um jeito de fazer evangelismo. Ah, tem que chegar lá e falar. Sim, vai chegar esse momento de chegar lá e falar. Só que a gente tem entendido no decorrer dos anos, e principalmente agora, nesses tempos de hoje, que a gente precisa se relacionar mais com as pessoas que nós queremos levá-las para Cristo. Houve um tempo, e eu fiz parte desse tempo, eu ouvia muito isso de várias pessoas, meus pais, né, e muitos crentes também, que o crente não tem que ter amizade com gente que não é crente. Só que não é assim que funciona. Como é que eu faço no meu trabalho? Então, essa ideia da gente se fechar, né? Uma vez o irmão Daniel Magalhães falou isso para mim, eu nunca mais esqueci, né? A gente se fechar na nossa gospelândia, falando nosso evangeliquez, né? Isso é muito legal, muito bonito. Mas para a evangelização, eu preciso desenvolver pontes de relacionamento, acessos de relacionamento com pessoas que não conhecem a Cristo. Por quê? Porque nós somos cartas vivas. As pessoas precisam ver Deus em nós. Então eu me relaciono com o não crente, não simplesmente por relacionar, mas eu me relaciono com intencionalidade. Eu vou chegando perto, presta bem atenção, eu vou chegando perto, ao ponto de, em cada momento que eu estou com aquela pessoa e ela permite uma deixa, eu vou deixando um versículo, eu vou falando de como Deus mudou algumas coisas na minha vida, como eu fui transformado pelo Espírito, e a pessoa vai ouvindo e se relacionando comigo, vai vendo que eu sou uma pessoa normal, que eu brinco, que eu rio, que eu saio, que eu me divirto com os meus amigos, que eu vou à lanchonete, que eu faço várias coisas da vida, que o crente não é um ET de outro planeta. Nós não somos daqui, a gente sabe esse linguajar, mas não é isso. Então a ideia é que a pessoa entenda que do outro lado também é uma pessoa como ela, mas que teve um encontro com o Senhor Jesus. A partir dessa ponte criada, desse desenvolvimento de relacionamento criado, as portas vão se abrindo ao ponto de chegar o momento do confronto. Presta atenção, não é afronta, é confronto. É uma conversa onde eu vou falar com a pessoa de maneira séria. Não é uma afronta, eu não vou afrontá-la porque ela é de outra religião ou porque ela pensa diferente de mim. Não, eu vou agora jogar algo para ela entender e pensar. Ela vai pegar aquilo e aí começa o processo de ruminação. Eu sou um pecador. Gente, vocês acreditam que tem gente que não crê que é pecador, não? Quantos projetos missionários eu fiz, que eu chegava na porta das pessoas, batia, as pessoas deixavam a gente entrar, e quando a gente entrava no assunto pecado, a pessoa assim, eu não peco não, nunca roubei, nunca adulterei, nunca fiz mal a ninguém. Aí a pessoa defende uma ideia na cabeça, que aquilo é que é pecado. Só que não é o seguinte, você precisa entender esse processo. Todos nós nascemos em pecado. O pecado original está em todos nós. A nossa natureza é caída. Não há um justo sequer. Por isso que nós temos que fazer de Jesus a nossa justificação, para que então possamos encontrar resposta. E aí sim, vencer os pecados do dia a dia, vencer esses pecados que vamos cometendo, a partir do momento que batemos de frente contra o pecado, que é o pecado original. A importância das pessoas entenderem isso é fundamental. Agora, isso vai acontecendo num relacionamento. Por isso, irmãos, a palavra comunhão é a palavra que vai levar a ponte. A palavra comunhão vai levar a ponte. Você imagina agora, vamos criar aqui um caso hipotético. No seu trabalho, tem uma pessoa que agora acabou de perder um parente, né, seja um primo, um tio, ou um parente até próximo, mesmo como uma mãe e um pai, devido a uma Covid-19. E você já vem se relacionando com essa pessoa. Esse falecimento do parente pode ser uma abertura de porta para você chegar com mais firmeza, com mais convicção e apresentar a paz que o mundo não pode dar, que só Jesus pode dar. Por isso, querido irmão,
se relacionar com as pessoas, tendo a intenção de levá-las para Cristo, vai levar a um processo aonde as pessoas, em um determinado momento, estarão prontas para ouvir o Evangelho. Relacionamento é a palavra-chave para a evangelização. A ponte vai chegar e o relacionamento vai construir essa ponte de acesso. Por isso, nos relacionemos sim com as pessoas não crentes. Fiquemos perto delas. Agora, sejamos exemplo. Mas o Salmo 1 fala que a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. Deixa eu fazer uma pergunta um pouquinho difícil para você, irmão. Para o irmão pensar. Na igreja, tem gente batizada que é escarnecedora? O que você acha? Pensa comigo aqui. Está só nós dois aqui num bate-papo aqui. Será que tem gente que é membro da igreja que não é escarnecedor? Não. O que é um escarnecedor? É aquele que tudo leva para carne. O justo leva para o espírito. O ímpio leva para a carne. Mas tem gente que é batizada, tem rótulo de crente, se bobear tem até cargo na igreja. Mas infelizmente não leva as coisas para o espírito, leva para a carne. É um escarnecedor. Presta bem atenção, querido. O que eu estou querendo dizer para você é: relacionemos com todos, amemos a todos, aprendamos com Paulo, faz de fraco para ganhar o fraco, se relaciona, evita algumas conversas para ir ouvindo, para ir nutrindo informações, mas para na hora certa, apresentar Cristo, a verdade que transforma e que liberta. Por isso nos relacionamos, não relacionamos simplesmente à toa, não. E guarda também o que eu disse agora há pouco, uma maneira de amar as pessoas é levar essas pessoas aos pés da cruz, levá-las a conhecer Jesus Cristo. Isso é muito importante. Seguindo a lição aí, nós temos o ponto, grupos de amizade e grupos de interesse. Os grupos de amizades, ele faz contato com pessoas que são parte do nosso oikos, de um membro de um pequeno grupo multiplicador. Então, os grupos de amizade, eles são aquele grupo aonde eu já estou orando. Eu estou orando pelo José, estou orando pela Maria, já estou orando. Estou colocando, então agora eu vou começar a envolver mais com o José ou com a Maria. Vou começar a chegar mais junto, chegar mais perto. Esse grupo focaliza em relacionamentos já existentes. Então, o José já trabalha comigo na empresa, já estuda comigo na faculdade. O José, ele já tem um relacionamento ali de vizinhança, ele mora no meu condomínio, a gente já jogou bola junto, a gente já participa do mesmo clube, a gente já estudou junto no passado na faculdade, agora a gente tem uma empresa também. Então, assim, há inúmeros fatores relacionais que você pode olhar para o seu lado e falar assim: opa, eu tenho pessoas perto de mim que ainda não conhecem a Cristo. Então, é importante que você já vá anotando esses nomes. Você vai criar um grupo de amizade, pessoas que estão ao seu redor. Esse grupo vai focalizar em relacionamentos já existentes. E a agenda da reunião é feita com base nos interesses dos participantes desse grupo. Então, você pode criar um grupinho de amizade e ali se desenvolvendo com ele ali, dentro daquele interesse que ele tem. Vamos supor que ele tem interesse em entender melhor assuntos que envolvam a vida de casado. Opa, então vamos juntar um grupinho de amigos aqui, vamos conversar sobre casamento? Começa a conversar e vai colocando Bíblia na conversa, colocando Bíblia na conversa. Você ainda não está falando do Evangelho, aquele Evangelho de João 3,16, que Jesus veio para morrer por você. Não, não. Você está falando de casamento, mas casamento à maneira de Deus. Casamento aos valores de Deus. Aí o José vai vendo: isso é interessante, isso é importante. Ele está começando a ser trabalhado pelo Espírito Santo de Deus e convencido pelo Espírito Santo de Deus nesse grupo de amizade. Os grupos de amizade são formados por membros do pequeno grupo multiplicador da sua célula, com o objetivo de alcançar oikos do tipo A. O que é um oikos do tipo A? São pessoas que ainda não conhecem a Cristo, mas que estão com o coração mais aberto a ouvir o que nós temos para dizer. Os oikos do tipo B são os mais difíceis. São aqueles que já estão envolvidos talvez numa outra religião, religiões até mais complicadas. São pessoas que têm um coração mais duro, que têm anos
de dureza de coração, até já ouviu o Evangelho, ou pessoas que foram decepcionadas até pela própria igreja, que estão com o coração duro. Então é importante que você entenda esses dois tipos, para você saber qual estratégia usar melhor, como chegar mais perto de pessoas assim, tá? Pode ser um grupo de estudo bíblico, de pais de crianças recém-nascidas, de fazer compras, de limpar a casa, ou limpar a casa juntos. É um grupo de amigos que você vai sendo guiado pelas necessidades daquele grupo, tá? O grupo vai sentando e vai conversando e vai vivendo junto algumas coisas. Isso é também uma estratégia de alcance de pessoas, até que chegue o dia do confronto. Confronto, digo eu, é quando você apresenta o Evangelho, que requer dessa pessoa uma decisão. A partir dessa decisão, ela tomou um rumo para a conversão, ela vai mudar o rumo da vida dela. E aí então vem a santificação, que vai ajudar essa pessoa a se moldar mais e mais no Evangelho de Cristo Jesus. Grupos de interesse também faz parte dos contatos com pessoas que não são conhecidas dos membros do PGM. Esse grupo focaliza os interesses comuns dos incrédulos. Os grupos de interesse são formados por membros do pequeno grupo multiplicador, com o objetivo de alcançar o oicor do tipo B. Então, agora, o grupo de interesse, ele já é algo mais profundo, já é algo mais delicado, aonde precisa ser trabalhado algo que é do interesse também dos incrédulos, tá? Um interesse que é comum a eles, mas que leve a eles pensarem sobre Deus. Isso também pode ser feito. Lembrando, incrédulos do tipo B, né? Pessoas do tipo B, requer de nós mais oração, jejum, busca no Senhor, porque eles nos desafiam bastante. Bastante. Quando você encontra uma pessoa que já é de uma religião, você a ama e quer que ela seja livre, e aquela religião, ela tem liberdade de pensar o que ela quiser, ela tem liberdade de escolha. Se ela quer continuar lá, ela fique lá. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas você quer levar o Evangelho a essa pessoa, isso requer mais oração, mais intercessão. O líder do pequeno grupo e o pequeno grupo precisam estar sempre orando constantemente por essas pessoas, porque não é fácil quebrar esse gelo para chegar ao coração de pessoas assim. Lembrando que quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não somos nós. Nós não convencemos. Nós somos semeadores. Nós lançamos a semente na terra. Se vai germinar ou não, é o Espírito Santo e essa pessoa num processo onde Deus vai trabalhar. O que importa é que eles ouçam do Evangelho. Entrou na mente, o Espírito Santo faz de tudo para levar ao coração. Tá? Então é importante isso aí. Os membros do pequenos grupos descobrem qual o interesse da pessoa e propõem encontros para facilitar a aproximação. Tipos de grupo de interesse. A galera do futebol, a galera que faz colecionamento de selos, coleção de capinha de celular, coleção de copos, sei lá. Vai juntando esse povo e vai, a partir dali, vai trabalhando junto. Corrida de cavalo, clube de motocicleta, clube de bike, sabe, matriculam-se na mesma academia, grupo de caminhada e por aí vai. Então, lembrando, nós estamos na pandemia, há uma limitação de relacionamentos presenciais, mas isso aqui já é parte de uma estratégia. Então, o que o irmão está ouvindo já é para o irmão ir retendo, entendendo, porque assim que passar esse processo que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, nossa igreja está, a liderança está disposta a abraçar a estratégia de evangelismo, pois nós temos certeza, será um tempo de colheita. O que nós temos visto é o que nós lemos aqui em João. Os campos estão brancos para a colheita. Há uma multidão com sede de Deus. Nós temos que dar uma resposta evangelística a esse povo. E nós precisamos ser assim, ter essa visão, né? Agora eu quero lembrar uma coisa que eu falei na aula passada, na última aula que eu dei. Primeiro, você ganha a pessoa para você. Não tem o Zé que eu estou usando aqui de exemplo, o José lá do meu trabalho, por exemplo? Então, eu tenho que ganhar o José para mim. Relacionamentos, amizades, eu tenho que combinar um dia com a minha família, vou trazer a família do José aqui em casa para ele jantar com a gente. Vou fazer um churrasquinho, vou trazer aqui o José aqui e a família dele para vir comer um churrasquinho com a gente. E vamos falar de vida.
Vamos ficar falando de céu e inferno, debatendo versículo de Apocalipse, debatendo, nada disso. Vamos falar de vida, de trabalho, de casamento, de filhos. Vamos falar de vida. Tá? Vamos falar de vida. Né? Se ele gosta muito do time de futebol dele, deixa ele falar do time de futebol. Vamos deixar o José à vontade, para a gente poder ir ganhando o José para nós. Até o ponto do José falar assim, rapaz, encontrei um amigo, o Alessandro é meu amigão, cara. Gente boa, né? Gente boa. E nisso você está apresentando o amor de Cristo através da sua vida. Depois que o José já está mais em casa, né? É hora de eu levar o José para onde? Para a célula, para o pequeno grupo multiplicador. É hora de eu levar o José para lá comigo. José, eu tenho um grupo de amigos que a gente se reúne toda semana para orar, para falar com Deus, para ouvir de Deus palavras que nos orientam e tal. Vão lá comigo um dia, vão lá participar, eu passo aqui na sua casa, te pego, te levo lá. Você vai gostar demais, José, de participar. Aí o José vai no pequeno grupo multiplicador. Quando ele chega no pequeno grupo multiplicador, quando ele chega na célula, a turma já conhece o José, porque nós já estamos orando no Oikos pelo José. O José, então, passa a ter, então, uma sensação de que ele não está num ambiente estranho. Porque eu vou chegar no grupo e falar assim, gente, esse aqui é o meu amigo José, que nós temos orado por ele. Então, eu quero apresentar, José, está aqui o líder do pequeno grupo, está aqui a esposa dele, está aqui fulano, está aqui Beltrano e tal. Ele cumprimenta todo mundo, é recebido com um sorriso, com um abraço. Ô José, seja bem-vindo, nós temos orado por você. O Alessandro falou que você está lutando aí para conseguir trocar de carro. Nós estamos orando para Deus te abençoar com um carro novo. Ele, rapaz, que legal, esse povo aqui já está orando por mim. Lembrando, ele é tipo A, então ele está com o coração mais aberto. Já um tipo B, talvez eu demore mais tempo ainda para levá-lo no pequeno grupo. E dependendo do jeito dele, talvez ele não pode ter uma receptividade tão aberta, porque ele vai se travar e vai falar assim, não, esse povo está falando de mim pelas costas. Então até nisso a gente tem que ir pensando, entendendo, por isso que a gente ganha primeiro para nós, num relacionamento, para depois levá-lo a uma célula. Levou uma célula, levou um pequeno grupo multiplicador, é hora de começar um processo de achar o espaço para evangelizá-lo. Tá? Aí é a hora do confronto, é a hora daquela conversa olho no olho, aquela conversa séria, que vai falar que ele é um pecador, que precisa reconhecer isso, se arrepender dos seus maus caminhos, tomar uma atitude por Cristo, e pela fé, confessar os seus pecados, e crer que só em Jesus há uma salvação eterna para ele. Pronto, ganhou José para você, ganhou José para o pequeno grupo, agora você está levando José aos pés da cruz. Aí é hora de ganhar o José para a igreja. Tá? Por que a igreja é o último passo, gente? Por que a igreja é o último passo? Porque a igreja hoje, infelizmente, muitas pessoas estão falando mal. E muita gente fala mal de pastores. Resultado, muita gente que não conhece a igreja também está falando mal da igreja. Mas quando ele começar a olhar para a gente e ver Cristo, quando ele for num pequeno grupo e for amado, quando ele chegar no estágio de conhecer Jesus, ele já vai estar querendo a igreja. Agora, isso não impede de, durante esse processo, vamos supor que é um processo de está perto do Natal, aí vai ter uma cantata de Natal na igreja. Isso impede de eu convidar o José para ir na cantata? Não. Isso impede, vai ter uma conferência na igreja, isso impede de chamar? Não, não impede. Agora, é um convite simples, sem forçar. Você tem que ir, não. Olha, Zé, vai ter uma programação na igreja domingo, eu vou estar indo lá, se você quiser, eu te pego aí também para ir com a gente. Não quero não e tal. Não, tranquilo, fique em paz. Pronto, morreu o assunto, não força. A coisa vai acontecer naturalmente. Depois que o José for ganho para Jesus, meus irmãos, aí fica muito mais tranquilo esse processo de vir participar conosco na estrutura, na instituição, aonde nós estamos reunidos como família, como igreja do Senhor. Tá? 7.2, visitas para e visitas de. Visitas para, acontece quando o crente vai para a casa de um Oikos. Nessa visita, o crente fica conhecendo parentes, esposa, marido,
amigos dele, etc. Então, nesse momento, no Visitas Para, é quando você também não só chama o José para vir comer um churrasquinho e tal, não, você também vai lá. Você vai lá, mas vai sem pretensão, você vai lá na boa. Por dentro você tem intencionalidade, mas você vai lá na boa, vai conversando, vai sondando. Você chega na casa do José, você descobre que ele toma conta de um pai que está acamado. Opa, isso é motivo de oração. Porque não é fácil para a família ter uma pessoa ali com problema de saúde o tempo todo. Então, isso é parte do processo, tá? E visitas D. Acontece quando o crente convida um oikos para visitar a sua família. É o que eu falei do churrasco. Agora vem para cá. Vem cá, fica perto da gente. Os seus amigos cristãos e membros do pequeno grupo são a família em potencial do novo convertido. Então, você também pode, nesse churrasquinho, chamar uma das famílias do pequeno grupo para estar ali naquele churrasco ali. E aí ele já vai conhecer um. Quando ele chegar na reunião do pequeno grupo multiplicador, ou da célula, ele não só conhece você, mas ele também vai conhecer aquele outro que estava lá no churrasco aquele dia. Ah, você está aqui, rapaz, aquele dia nós batemos um papo lá, que bom e tal. Põe sentado do lado e já cola nele ali. E vamos junto, porque muita gente leva até visitante para a célula, para o pequeno grupo, mas deixa ele no canto. Não, não, não. É botar ele no meio, chamar ele para perto, que assim, abrir a Bíblia com ele, porque às vezes não sabe nem onde está a Bíblia, né? Então, isso tudo é parte de um processo, tá bom? E aí, então, chegamos a um ponto muito importante, tá? E tem uma frase que é interessante ser dita. Construir pontes para incrédulos leva tempo. Por isso que muitas igrejas que trabalham já com células, que trabalham com pequenos grupos multiplicadores, grupos familiares, seja o nome que for, muitas igrejas têm o desafio de pelo menos uma pessoa por ano ser ganha para Jesus por cada membro. Uma pessoa por ano. Né? No final da lição, se você olhar, está lá assim, eu mais um. É isso aí, é você e mais um. Que demore um ano o processo, mas que ele seja bem feito, bem intencional, que aí, ó, é mais um para Jesus. Aí você imagina a nossa igreja hoje, que tem em torno aí de 400 e poucos membros. Se 300 entender esse processo, serão 300 novas pessoas no primeiro ano, porque no segundo ano, muitos dos que chegarem já vão entender o processo. Aí vamos supor que 400 entenderam o processo, então os 300 mais 100 entenderam o processo. Serão mais 400 no segundo ano, está fazendo a conta aí? 600 no primeiro, 800 no segundo ano. Está vendo? Olha só, um por ano. Gente, vou até botar aqui no preto aqui para você ver meu dedo, ó. Um por ano. Não é 15 não. É aqui ó, número 1, guarda esse número aí, só ele já vai alegrar muito o coração de Deus, tá? Já vai alegrar muito o coração de Deus. E eu quero agora passar um vídeo para vocês, da Casa de Paz. Assista esse vídeo que nós vamos conversar sobre essa estratégia abençoada de evangelização, que nós vamos fazer aqui na primeira igreja, só esperar esse tempinho passar. Nós estamos com isso engatilhado, pastor Hélio está igual um vulcão, a ponte de erupção, para nós vivermos Casa de Paz. E nós vamos conversar um pouquinho após esse vídeo, que vai apresentar um pouco do que é a Casa de Paz. Assiste aí para você ver. Já pensou em quantas pessoas gostariam de saber que alguém se importa com elas? Que podem contar com uma mão amiga? Muitos perecem sem nunca ter recebido a ajuda de alguém. Talvez por isso a palavra de Deus diz: como ouvirão se não há quem pregue? Deus tem pressa em fazer. No entanto, Ele procura aqueles que dirão: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Jesus instruiu seus discípulos para que, ao ser recebido em uma casa, declare a paz sobre aquele lar. Se morar ali um filho da paz, a bênção de paz repousaria sobre ele. Lucas 10, 6. Pergunte a uma pessoa: existe alguma coisa que está te tirando a paz? Pode ter certeza que muitas dirão que sim. Então saiba que você pode ser o canal para mudar essa situação. Existe uma solução para ajudar chamada Casas de Paz.
O projeto funciona assim: serão realizadas reuniões com cerca de 45 minutos em uma casa anfitriã. Cada reunião trará a palavra de Deus ministrada por meio de lições durante 7 semanas. Qualquer pessoa pode participar das reuniões, vizinhos, amigos e familiares principalmente. O propósito das casas de paz é estabelecer a bênção de Deus e transformar as famílias e lares em uma casa onde realmente haja paz. Viu como é simples? Se você tem o desejo no coração e quer levar o amor de Deus, ajudar outras pessoas, não deixe de abrir uma casa de paz. Procure a secretaria da igreja e informe-se sobre o material didático com as lições que serão ministradas. Teremos o maior prazer em ajudar. Se você não for membro da igreja, mas tem interesse em receber uma casa de paz, deixe seus contatos na secretaria da igreja. Casas de paz. Aceite esse desafio e transforme os lares nas próximas 7 semanas. Bem, queridos, vocês viram então o vídeo demonstrando aí, né, o que é a casa de paz. Tem alguns dados aqui que foram colocados, né, porque nós ainda não temos o nosso vídeo institucional, mas vamos trabalhar na época certa, vocês receberão toda a instrução com detalhes, instruções práticas, né? O que nós vamos mostrar hoje para vocês aqui é a ideia da casa de paz, como vocês viram nesse vídeo aí, que depois a gente pode soltar até nas redes sociais da igreja para você rever esse videozinho, para você entender. Mas vamos lá, em Lucas 10, versículos 5 e 6, olha o que diz o versículo 5 e 6. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. A partir desse pensamento, nós estamos aqui lendo Lucas 10, que fala da missão dos 70, que é ir até as pessoas. Então, a partir desse pensamento, foi desenvolvida uma ideia onde nós entendemos que aqui Deus está apresentando, através de Cristo, uma estratégia de avanço do Evangelho. É sair de 2 em 2, indo até as casas das pessoas e levando o Evangelho para elas nas casas. Tá? E esse homem da paz é alguém que está procurando paz, é alguém que está à procura de trazer ao seu coração um refrigério, porque o mundo é mau, o sistema é mau, as coisas estão cada dia mais difíceis, mais complicadas, e nada melhor do que viver Cristo na vida delas. Então, o objetivo é encontrar uma pessoa que irá levar os membros do pequeno grupo ao oikos, né, para fazer o quê? Um estudo bíblico evangelístico que dura aí 5 semanas. Aqui no vídeo, se não me engano, falou 7 semanas, que aí cada pastor vai ajustando a sua realidade o número de estudos. Tá? Pastor Hélio tem experiência, ele já nos contou e relatou para nós em reuniões, testemunhos muito legais, de que existem hoje na Igreja Batista de Itatiaia células que estão lá firmes e fortes, que começaram com a evangelização da Casa de Paz. Começaram com esse processo numa casa de estudo bíblico. Tá? Todos os participantes do pequeno grupo multiplicador são desafiados a encontrar casas de não crentes que aceitem receber durante 5 semanas a visita de uma dupla que irá ministrar a paz de Deus sobre aquela casa. Cada lar aberto é denominado casa de paz. Eu até comentei com o pastor Hélio, tem um pastor aqui em Valadares, pastor Edgar, que ele fez na igreja metodista do Grande Duquesa. Eu fui lá uma vez num culto que teve do Conselho de Ministros da cidade, e eu cheguei lá e vi um quadro no canto da igreja, com um monte de adesivos de casas. Aí eu vi em cima, né, mural da paz. Era um mural onde cada família que ia sendo evangelizada através da estratégia Casas de Paz, colocava seu adesivo lá. Eu comecei a contar, ele viu que eu estava contando, ele falou, você está contando o quê aí? Ah, quantas casas de paz tem? Ele falou assim, não precisa contar não, tem 93 casas de paz. Irmãos, pensa bem nisso. Olha a estratégia. A igreja entendeu isso, a igreja pagou um preço de oração e começou a orar,
Isso estou falando de Governador Valadares, não estou falando de Brasília, de Belo Horizonte, de Rio, São Paulo, não. Estou falando de Valadares, uma igreja aqui no bairro Grande Duquesa. Os irmãos começaram a fazer esse trabalho e chegaram a ter 93 casas de paz. Sabe o que significa isso? 93 famílias estudando o Evangelho de Cristo Jesus simultaneamente. Irmãos, nós não podemos perder essa oportunidade assim que voltar. Assim que nós tivermos a oportunidade de entrar de novo na casa das pessoas, nós vamos fazer isso. Vamos viver isso de maneira tremenda na vida da gente. A igreja será ensinada, todos os irmãos terão acesso aos materiais, os irmãos irão viver isso, e os irmãos verão que já tem pessoas perto de vocês que podem ter uma casa de paz. Parentes, amigos, tudo isso. A igreja vai entender esse processo, e daí vão nascer pequenos grupos, daí vão nascer muitas vidas novas aos pés do Senhor Jesus. Existem 3 maneiras de identificarmos a casa de paz. Primeiro, pessoas necessitadas que estejam sofrendo ou estão curiosas em relação ao mundo espiritual. Então, quando uma pessoa chegar para você e falar assim, rapaz, você é crente, né? Eu sou crente. Rapaz, eu queria entender um negócio. Deixa a pessoa perguntar. Olha, tem um jeito de eu te ensinar isso aí de maneira mais profunda. Se você quiser, como? Eu vou até a sua casa com um amigo e nós estudamos a palavra de Deus com você durante 5 semanas. São 5 lições que nós vamos abordar esse tema aí e outros temas também que vão ajudar você a matar essa curiosidade sua. Aproveita, deixa, irmãos. Aí a pessoa vira e fala assim, eu quero, claro que eu quero. Aí a pessoa entrou no processo da casa de paz. Aí o seu líder de pequeno grupo, ou o pastor Alessandro, o pastor Hélio, vai te fornecer o material. Se você ainda não é treinado, vai uma pessoa com você já treinada para ser um líder de casa de paz, ou vai 2 pessoas com você, pode ir até 3 pessoas para essa visita. O bom é que seja sempre homem com homem, mulher com mulher, ou um casal. Quando eu digo casal, é eu e a Marcela, por exemplo. Não é eu e outra mulher, não. É eu e a minha esposa, indo na casa de outra pessoa fazer o evangelismo, para evitarmos problemas aí que envolvem. Agora, se tiver outra mulher que queira ir, e a minha esposa no momento não pode ir, ou meu esposo não pode ir, vamos assim dizer, então aí uma terceira pessoa pode entrar para ajudar nesse momento e facilitar o acesso do evangelho a essa família, tá bom? Segundo, pessoas não convertidas que participaram de um dia do amigo ou um evento de colheita, ou tomaram uma decisão no culto aqui domingo à noite. Propõe a casa de paz. Aí começa, são 5 semanas, 1 mês e 1 semana, gente. Então, dependendo do mês, dá até 1 mês, né? É 1 mês, onde aquele processo vai gerar convicção e conversão naquela família. E aí, né, creio que é o sonho do pastor Hélio, nós colocamos um mural aqui do lado e começamos a adesivar de casas, e mais casas, ao ponto que não tem mais jeito, faz o 2º mural. Ô irmãos, imagina, nós chegarmos ao ponto de termos aí 100 famílias ouvindo do Evangelho, simultaneamente acontecendo durante a semana, de segunda a sábado, o Evangelho sendo anunciado em várias casas ao mesmo tempo. Vamos conseguir isso, eu creio. É só dar um tempinho para a gente respirar e passar essa temporada que nós estamos vivendo. Terceiro, frequentadores dos cultos que sejam os únicos crentes da sua casa e queiram abrir seu lar. Pessoas que frequentam aqui, mas que os demais membros da igreja os demais membros da família, os da família, ainda não se converteram. Então, também é uma oportunidade dessas pessoas começarem. Só nessa brincadeira que a gente está tendo aqui agora, gente, brincadeira de verdade, né? Há muitas fichas aqui que o pastor Hélio tem feito contato constantemente com esses irmãos, que a hora que falar da casa de paz com eles, as casas estão abertas, sem dúvida alguma. É só esperarmos, gente. Vocês não têm ideia de como a gente está com o coração aquecido para esse momento. Benefícios dessa estratégia: abertura de muitas casas para o Evangelho, isso é importantíssimo. Atendimento à grande demanda por visita e oração nos lares. Aquela pessoa, durante 5 semanas, vai ter ali um irmão ali, levando a paz de Deus, orando com ela.
Despertamento de muitos crentes para uma futura liderança nas células, nos pequenos grupos, porque eles vão entrar para o corpo de Cristo via suas casas. Então eles já vão experimentar o pequeno grupo antes de entrar num pequeno grupo multiplicador. Eles já vão estar experimentando a vida da célula, a vida nas casas, né? Crescimento e multiplicação das células, porque muito do que vamos fazer também vai passar pelos pequenos grupos multiplicadores e pelas células, e salvação de muitas famílias. Irmãos, nós queremos que Atos 16, 31 se cumpra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória! Nós não vemos a hora disso acontecer, para a honra e para a glória de nosso Senhor, né? As duplas que abrirão as casas de paz. Então, como eu até já comecei a falar sobre isso, é necessário que ambos sejam convertidos e que, no mínimo, um dos integrantes da dupla seja batizado. Deve ser formado por pessoas do mesmo sexo ou por um casal. Eventualmente, por questões de convivência, uma terceira pessoa do sexo oposto pode integrar ao grupo. O desafio é que um mesmo pequeno grupo abra diversas casas de paz. Todos do pequeno grupo multiplicador, inclusive o líder, podem abrir uma ou mais conforme a sua disponibilidade. A experiência de outras igrejas é que um único pequeno grupo tem aberto, em média, 2 ou 3 casas de paz. Então, se um pequeno grupo tem ali 10 pessoas, dividindo por 3, dá para ter 3 casas de paz. Aquele pequeno grupo multiplicador. Então, é possível sim. Mas nós vamos amadurecendo a ideia junto com o processo aqui na igreja e não parar mais para ter muita salvação, tá? Para ter muita salvação. Tem um testemunho de uma mulher sobre a casa de paz. Ouça o testemunho que ela vai contar aí. Olha que testemunho lindo que ela conta do irmão, que é um perfil de incrédulo tipo B, difícil, mas que aceitou a Cristo através da casa de paz. Olha esse testemunho que ela vai contar aí para você. Meu nome é Deise Teixeira, estou aqui para compartilhar com vocês o que Deus tem feito no Casa de Paz, na casa do meu irmão. É muito difícil, assim, falar de tanta coisa, mas eu quero compartilhar, assim, como era o meu irmão. Nós fomos criados num lar evangélico, mas o meu irmão nunca foi cristão. Ele levantou a mão para Cristo, mas não conseguiu permanecer, porque ele sempre teve uma vida muito promíscua, uma vida muito difícil. Já ficou várias vezes doente. Há uns anos atrás ele levou um tiro numa saída de banco próximo à Barra e sobreviveu, ficou em estado gravíssimo. Mesmo assim ele nunca quis saber de Jesus. E dentro desses anos ele virou espírita. E ele passou a frequentar, né? E a vida dele só piorando. E nunca aceitou, assim, a gente falar muito de Deus para ele, nem de Jesus. E a gente ficou tentando arrumar um meio, sempre orando muito por ele, jejuando. E ele não querendo nada, né? Até que eu fui falar da Casa de Paz. Conversei com elas, expliquei como funcionava a Casa de Paz, falei que ia ser uma coisa muito rápida, que ia ler uma palavra, ia pedir ao Senhor para que Deus estabelecesse, né, a paz dele naquela casa e que eles iam poder fazer um pedido de oração. Aí eu perguntei para ele: Gilson, qual é o pedido que você quer? E ele falou: eu quero que Deus tire a minha ignorância. E desde o dia que eu pisei na casa do meu irmão, nunca mais ele foi ao centro. Semana passada eu perguntei para ele se eles gostariam que aquela paz permanecesse ali. E a minha cunhada abriu a boca e disse para mim que, Deise, desde que vocês vieram aqui em casa, nós temos sentido essa paz e nós queremos a célula aqui em casa. Tem muita coisa ainda para ser feita e o Senhor está fazendo a cada minuto. E eu sou grata a Deus por isso. Esse foi mais um relato do que Deus está fazendo com as vidas a partir desse projeto. Não fica de fora. Nessa quarta-feira, dia 16 de outubro, será o nosso grande encerramento, o nosso culto da paz. Traga todas as pessoas que se envolveram com esse projeto. E não esqueça, se você começou, continue, persevera, o Casa de Paz não acabou.
Amém, amém. Testemunho lindo, não é, irmãos? Vocês viram? A pessoa frequentou a igreja, mas depois saiu e foi para o espiritismo. Vocês viram a emoção da irmã em perceber como foi possível levá-lo de volta para casa? Irmãos, enquanto vocês estavam aí assistindo o vídeo, eu estava aqui vendo pelo celular. Aí no chat, olha que coisa linda, a irmã Nimele, que está participando com a gente constantemente aqui dos cultos, sempre pedindo oração, participando com a gente lá de Belo Horizonte, ela colocou aqui, ó, que a Tônia começou a me evangelizar pela Casa de Paz, porque na época eu estava muito atribulada, e graças a Deus, hoje estou em paz na companhia dos meus irmãos. E mais embaixo ela coloca assim, ó, glória a Deus pela Casa de Paz, pela vida da Tônia, do pastor Hélio, que me acolheram com todo esse carinho. Então é isso, a Casa de Paz é um acolhimento. Você vai lá na casa da pessoa, no ambiente onde ela se sente à vontade, aonde ela está ali no refúgio dela, e você leva a paz. E é isso que a gente está precisando nesse tempo de hoje. Paz. Paz que excede o entendimento, paz que o mundo não pode dar. E é impressionante, quando eu participei de um treinamento na Batista Central sobre a Casa de Paz, a palestra que foi dada para nós, foi falando isso. Quando começa os estudos, a família que recebe a Casa de Paz, ela percebe uma diferença já imediata. Algumas coisas começam a acontecer naquela casa, só por receber a visita. É o que a palavra está dizendo aqui, ó. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre eles a vossa paz. Então, assim, a paz que está em nós, que é o próprio Cristo, vai repousar sobre aquele que abriu a porta da sua casa para nós. Oh, glória! Imagina esse povo recebendo essa paz. A paz que você um dia, meu irmão, minha irmã, recebeu ao ouvir o Evangelho. É isso que nós temos que semear. Como vamos colher se não semeamos? Como ouvirão se não há quem pregue? É um desafio para nós, porque isso requer a morte do eu. Eu preciso morrer para mim mesmo, para que o outro tenha vida. É o que Paulo fala, em nós opera a morte, para que em vós opere a vida. Então, às vezes, nós temos que morrer para que os outros experimentem a vida. Então, que a gente morra, mas que haja salvação. A semente, para germinar, ela tem que morrer, tem que ser enterrada, ela tem que deixar de existir, para que nasça uma árvore que dê muitos frutos. É esse o papel seu, meu, de todos nós da igreja do Senhor. Aqui embaixo, aqui então, seguindo aí, né, o mesmo padrão se aplica aos incrédulos B, tipo B. Nesse caso, um outro passo é necessário para que eles se abram ao Evangelho. Essas pessoas são dirigidas principalmente pelos seus desejos. São mais facilmente alcançadas se formarmos grupos de amizade, que são uma ferramenta muito eficiente nesses casos. Então, nisso tudo, a gente está orientando os líderes de célula, vai estar orientando todos os líderes, e vamos entrar mesmo numa pegada de evangelização, aonde a nossa igreja será um instrumento maior do que já foi na história que nós temos. Nós temos uma história muito rica. Dia 21 agora, completa 45 anos uma igreja batista aqui, a igreja em São José do Acácio. Essa igreja é uma igreja que nasceu aqui da PIB. Então, há muitas igrejas que nasceram da gente. Não podemos parar com isso. Temos que voltar a plantar novas igrejas, mas agora com a estratégia correta, fazendo de um jeito melhor, mais eficaz, por causa do tempo de hoje. Porque a estratégia correta daquele tempo foi usada, e deu certo e muitas igrejas foram plantadas. Nos tempos de hoje, Deus está trabalhando um novo jeito, relacionamento, casas de paz, pequenos grupos multiplicadores, tem sido a estratégia que Deus tem trabalhado conosco, dentro da visão de levar pessoas aos pés da cruz. Isso é importante os irmãos guardarem no coração. Consolidando as pessoas alcançadas na Casa de Paz. Nos últimos 2 encontros na Casa de Paz, deve ser ressaltada a importância da integração e da consolidação da fé, sendo fundamentais os seguintes passos. Então, beleza, então você ali pregou o Evangelho. E agora, como é que faz, pastor? Primeiro, participar de um evento Vida Vitoriosa que acontecerá logo em seguida. Então, deixa eu narrar um pouco da estratégia. O nosso projeto aqui, infelizmente, por causa da pandemia, nós vamos ter que deixar ele para um outro momento, era no mês de maio, que é o mês da família, termos Casa de Paz o mês inteiro.
E aí, então, após o mês de maio, nós iríamos preparar o retiro espiritual Vida Vitoriosa, que é um retiro de consolidação espiritual, onde a pessoa ali vai ser confrontada a se arrepender de alguns processos da vida. Já se arrependeu para a salvação, agora ela vai se arrepender para a santificação. Vai começar um processo de mudança de vida espiritual, com muito perdão, com muita graça de Deus, voltada para esses corações que participam do Vida Vitoriosa. Irmãos, é uma mudança, é um choque de gestão na vida da gente, o Vida Vitoriosa. Eu já fui líder de Vida Vitoriosa, já participei com o pastor Hudson da Igreja Batista do Trevo, pastor Hélio e irmã Elisandra têm muitas experiências para contar com Vida Vitoriosa. Nós queremos que toda a igreja participe do Vida Vitoriosa. Vai ser um momento de santificação na vida da nossa igreja, não tenha dúvida. E os que estão chegando para a igreja já vão receber esse banquete espiritual de Deus no Vida Vitoriosa. Então, preparem-se aí, que vai ser um tempo abençoador. Segundo, participar de novas turmas do curso Vida Cristã, curso de batismo, curso voltado para que a pessoa se prepare para ser membro da primeira igreja batista em Governador Valadares. Se a pessoa está vindo de uma outra igreja com reconciliação, ela também passa pelo curso para relembrar alguns processos e entender a nossa visão como primeira igreja, tá? Mas também passa por essa classe aqui, que é importante para ela. Terceiro, participar dos cultos de celebração da PIB, nos quais serão apresentados os testemunhos da Casa de Paz. E a partir daí, Casa de Paz não vai parar mais, tá? Sempre haverá Casa de Paz. Vai ter um mês de ênfase, mas sempre haverá Casa de Paz. Uma pessoa interessou, começa a Casa de Paz. Não vamos parar, não. Vamos embora. E, ó, vai acontecendo. E salvação. E aí viver Atos 2. E cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Ô glória! Você acredita nisso? Eu acredito, irmãos. Há um tempo atrás eu fui num treinamento em São Paulo, que o pastor apresentou um relatório para a gente do crescimento da igreja, e ele mostrou que por semana, havia na época daquela igreja, haviam cerca de 37 decisões por Cristo por semana. Gente, é mais do que uma pessoa por dia. Então, o que nós podemos falar? A cada dia o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Deus pode fazer isso. Nós temos que estar preparados para a colheita. Visão, olhar os campos e, ó, arregaçar a manga e nos prepararmos para a colheita. Você está preparado, irmão? Está preparado? Se prepare aí. Integrar os participantes da Casa de Paz num pequeno grupo multiplicador original, que é aquele pequeno grupo lá, aonde ele vai então agora crescer com os irmãos, ser edificado, ser cuidado, ser pastoreado. Pequeno grupo multiplicador também é isso, é pastoreio, é cuidado mútuo, tá? E se amanhã começar uma Casa de Paz, ele quiser participar, pastor, deixa ele participar, ele já vai amadurecendo, ele já teve as respostas para ele vai ver agora outra pessoa tendo as suas reações, com o tempo ele está amadurecido para ele ser um líder de Casa de Paz, tá bom? Então é importante que a gente participe disso. Uma outra estratégia também na evangelização são as campanhas, né? São maneiras de criar ponte para evangelismo, são campanhas para desenvolver ao longo do ano, incentivando os membros a buscar contato com os não alcançados. Então, primeiro aqui, ó, Juntos Somos Melhores ou 40 dias de comunidade. Essa estratégia aqui, ela é com um foco, tá, em encorajar os membros a trabalharem juntos, cumprindo os propósitos de Deus através da vida em comunidade. Vai trabalhar uns aos outros, fortalecendo a igreja na sua comunidade. O propósito é manifestar amor de maneira prática aos não alcançados através de atos de bondade, como, às vezes, capinar uma calçada, um quintal, limpar uma rua, ajudar numa tarefa doméstica, e por aí vai. Com esses atos de bondade, que são feitos durante essa campanha, você vai se achegando mais perto de pessoas que vão conhecendo o Evangelho de Cristo Jesus. A igreja alcança esse alvo compartilhando Jesus com a comunidade por meio de experiências pessoais, com Ele em comunhão com outros crentes. Somos desafiados a nos importar mais uns com os outros, a visitar irmãos que não estão mais integrados à comunhão da igreja, e com isso gerar o quê? Reconciliação. Porque Paulo fala isso, né? Nós somos do ministério da reconciliação. Então é nossa tarefa viver isso. Então está aí uma campanha que nós vamos viver
em breve também, Deus assim nos permitindo. Outra campanha interessante é uma jornada de oração. O foco dessa campanha é buscar de Deus orientação, direção e discernimento espiritual para ajustarmos nossas vidas aos planos de Deus. Isso com certeza nos levará a entender os propósitos de Deus para a igreja. O ideal é que cada igreja desenvolva uma campanha nesses moldes, no mínimo, uma vez por ano. E o número de dias pode variar. Pode ser 31 dias, pode ser 40, pode ser 21. O importante é que a gente separe um tempo no ano, uma jornada, um tempo de oração buscando o Senhor. Gente, sem dúvida alguma, oração faz coisas tremendas na vida da igreja. Oração nos aproxima de Deus. Oração nos aproxima de Deus. A oração põe um espelho na nossa face e mostra quem nós somos. Então a oração molda a igreja para cumprir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mais oração, mais vidas aos pés do Senhor. Então, uma jornada de oração é fundamental. Terceiro, eu mais um para Jesus. Já falei sobre isso com vocês, né? O eu mais um para Jesus também é o objetivo dessa campanha, é levar cada membro dos pequenos grupos a ter um tempo de oração por seus oikós durante 4 semanas. Aí é de uma maneira intensa. Você pode ver na sua apostila que do lado tem um quadro aí, ó, primeira semana, orar e jejuar. Então você vai lendo, aí, primeiro dia, vai lá, marca um X. Segundo dia, vai marcando um Xzinho aí. Na segunda semana, orar, jejuar e amar. Amar é ação. Então tá aí, ó, ligação, mandar uma mensagem, fazer uma visita, dar um presente, marcar um almoço, ou outra coisa que você pode fazer em comum com essa pessoa. Terceira semana, orar, jejuar, amar e convidar. Então agora é hora de convidar para uma célula, convidar para um culto, conversão, para os grupos de estudo, GES, né, grupo de estudos, outros e tal. É o momento de você convidar ele para alguma coisa, para ele estar junto e ouvir ali essa tarefa. E na quarta semana, célula especial, culto evangelístico ou outros, que aí é um evento. Vamos colocar assim, vamos juntos fazer isso aqui, gente? Vamos, como igreja. Então, no último domingo do mês, é o domingo do eu mais um. É o domingo da noite que você vai convidar a pessoa que você passou o mês inteiro fazendo esse processo aqui do eu mais um. Ok? Então, traga o seu visitante, traga o seu convidado. Aí o culto vai ser todo voltado para a evangelização, para passar a ideia de Jesus Cristo, nosso Senhor, aquele que salva, liberta, cura, restaura, e por aí vai. Resultado, se você durante aquele mês todo orou, jejuou, amou, serviu, convidou, caminhou junto, ele participou de uma programação, a tendência é que vidas se rendam aos pés do Senhor. E aí entra no passo da consolidação aqui, volta aqui atrás, levá-lo numa vida vitoriosa, colocar ele na classe junto com os pastores da igreja, para batismo, fazer com que ele comece a participar dos cultos, e aí sempre continua orando com ele, colocá-lo num pequeno grupo multiplicador, numa célula da igreja, e aí a pessoa vai se consolidando, resultado. 1 ano de trabalho, meu irmão, esse irmão está consolidado. Resultado, ano que vem vamos para o próximo. Imagina daqui a 10 anos, imagina como a nossa igreja pode estar daqui a 10 anos, ou melhor, quando ela fizer 90 anos, imagina como pode estar. Imagina o problemão que nós vamos arrumar com o espaço. É o problema que o pastor Hélio quer, que eu quero também. Até o irmão João está ali. Você quer esse problema, irmão João, para você? Olha lá, o irmão João quer esse problema também. O pessoal da filmagem aqui, todo mundo quer esse problema. Não está cabendo, pastor, de gente salva. Queremos esse problema. É bom demais. Tá? Então, com isso, guarda no seu coração. Deus tem estratégias. Deus tem jeitos de nos ensinar. E isso são estratégias bíblicas de avanço. Não afetamos nenhum princípio bíblico. Pelo contrário, reforçamos. Igreja nas casas é um princípio bíblico. É uma expressão da igreja. A igreja nas casas. Isso é verdade bíblica. E eu e você precisamos caminhar nesse processo cada vez mais unidos ao Senhor. Como o pastor Hélio colocou aqui no chat, casa de Deus, casa de paz, uma estratégia de Deus, tá? E deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no chat aqui.
Algum irmão quer fazer alguma pergunta? Coloca aí no chat, aí nós temos ainda mais alguns minutinhos. Né? Tem algumas perguntas aqui, ó. Você já conhecia alguma dessas estratégias? Qual que você conhecia? Então, se você não conhecia nenhuma dessas, vai no YouTube mesmo, coloca lá, Casas de Paz. Como fazer Casa de Paz? Tem palestras muito boas. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos, hein? Inúmeras igrejas batistas no Brasil já implantaram a estratégia da Casa de Paz e estão em franco crescimento junto com suas células. É uma estratégia que liga muito as células aos pequenos grupos multiplicadores, tá? Então, se você não conhece, pode colocar na internet, lá no YouTube, Casas de Paz. O que é isso? Como fazer? Você vai ver palestras de meia hora, de 1 hora, mensagem de vários pastores, onde você vai entender melhor essa estratégia, tá? O Eu Mais Um também, você vai ver essa estratégia, é muito usada em muitas igrejas no Brasil, porque, na verdade, é eu convidando alguém, orando por alguém, fazendo um relacionamento ali saudável com alguém, com a intenção de levá-lo para Cristo, tá? Qual a importância do evangelismo por amizade? Então, você entendeu o valor do relacionamento? Relacionamento quebra barreiras, quebra distância, por isso que é importante. Que aspecto você achou mais interessante a respeito dessas estratégias? Então está aí, perguntas para você pensar, e vamos finalizar com a frase que está aqui, ó. Se você não espera alcançar os não convertidos, você provavelmente não vai conseguir alcançá-los. Os membros do seu grupo vão amar uns aos outros, encorajar uns aos outros e pastorear uns aos outros, mas vocês provavelmente não vão se abrir para as pessoas que não conhecem a Cristo. E aí, eu quero pegar essa frase aqui, eu vou ser um pouquinho duro agora com os irmãos. Se você não espera alcançar os novos convertidos, você ainda não foi alcançado pela graça de Deus. Se você não espera alcançar pessoas, você pode falar que tem dificuldades, mas falar que você não vai conseguir, duvido. Se você falar, eu quero, Senhor, eu quero ser um vaso em tuas mãos, para levar pessoas para Jesus. Eu quero ser um instrumento de honra nas tuas mãos, Senhor. Eu não sei o que fazer, não sei nem o que falar, mas eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. O Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, vai te capacitar. Não tem idade, não tem grau de escolaridade, não tem classe A, B, C, D, E, F, G, H, não tem nada disso. O que tem é disposição. Se o seu coração está disposto em servir ao Senhor, ganhando vidas para Jesus, o Espírito Santo te usará de maneiras tremendas, e você será um instrumento tremendo nas mãos do Senhor. Eu creio nisso. Eu creio que nós vamos ficar surpresos aqui com pessoas, mas fulano tem uma casa de paz, está liderando? Tá. E está ganhando vidas para Jesus, e está mudando famílias para a honra e glória do Senhor. Eu creio nisso. A pergunta é, você crê? Se você não crê, reveja algumas questões na sua vida, porque nós, como salvos, temos o dínamos, é o que foi dito em Atos 1:8, e descerá sobre vós o dínamos, poder, para ser testemunha. É a tarefa da igreja, testemunhar da graça e do amor do nosso Deus.